Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Apocalipse 5. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém, e também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tem acontecido aqui, pelos louvores que o Senhor nos dá o privilégio de, com a nossa voz, levantarmos a Ti, que nós possamos usar desse privilégio durante toda a nossa vida com alegria, Senhor. Nós também te agradecemos pela palavra do Senhor que se coloca diante de nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame abundantemente Tua palavra no nosso meio e que nós possamos sentir na nossa alma, no nosso espírito, que a palavra está nos moldando, está nos trabalhando. Faça essa obra em nós, meu Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma ideia errada sobre o Apocalipse é que o Apocalipse é apenas um livro para assustar as pessoas. Tem coisas assustadoras, né? Por exemplo, a Bíblia diz que apesar de tudo os homens não se arrependem. Isso é assustador, ou não é? Você não se assusta com isso, não? Cada praga que acontece, a Bíblia dizia, os homens não se arrependeram. Isso é mais assustador do que a praga, né? Mais assustador do que os raios, do que os demônios que surgem naquela época. Mas há 2 coisas que você precisa ter em mente sobre o livro de Apocalipse, que talvez fariam o Apocalipse ser novo para você. Uma delas é que antes de qualquer coisa, o livro é sobre Jesus. É sobre Jesus. Quem é Jesus? Aquele que tem o poder, a chave da história, aquele que é capaz de abrir o livro selado, ele tem o destino da história nas mãos, aquele que vai reinar um reino de 1000 anos aqui na terra, aquele que vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, que vai julgar os vivos e os mortos, que vai julgar as nações, que vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, que vai amarrar Satanás por 1000 anos, que vai julgar os anjos. Esse é Jesus. Apocalipse é sobre Jesus. O nome é a primeira frase, Apocalipse de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. O livro revela para você quem é Jesus. Ele começa dizendo: é aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou e que nos constituiu reinos e sacerdotes, nos comprou com o seu sangue. E ele vai dizendo passo a passo quem é Jesus, quem é Jesus. Mas uma outra coisa que você precisa ter em mente quando ler o livro de Apocalipse é que ele nos ensina muito, muito mesmo sobre adoração. As cenas de adoração que acontecem no Apocalipse, elas são incríveis, porque elas acontecem no céu. De vez em quando, no livro de Apocalipse, tem uma cena de adoração nos céus. Vamos recapitular como começou o livro. Jesus Cristo se apresenta para João, em vários aspectos, né, da sua glória. João cai como morto. É uma das poucas vezes que alguém cai na Bíblia, diferente desses cais emocionais que tem por aí, que a pessoa cai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por baixo, ou seja, aquilo não faz diferença nenhuma na vida das pessoas.
Mas João caiu de fato. Ele viu Jesus e pá! Caiu como morto. Isso é cair, não é? Isso é uma queda. Ele estava diante de Jesus Cristo. Depois Jesus Cristo diz que tem uma mensagem para as igrejas em forma de 7 cartas. E a partir de Apocalipse 3:21, é a última vez em que acontece a palavra igreja. Não tem mais igreja no Apocalipse. Talvez você saiba o que isso significa. Não tem mais igreja. E aí há uma visão do trono de Deus, como é o trono de Deus e os seres viventes que tem em torno dele, e como adoram a Deus de dia e de noite, dizendo: santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Depois João tem uma visão de um livro selado, que ninguém pode ler. Aquele livro, meus irmãos, ele contém o programa do fim da história, o que vai acontecer com a história. A Bíblia é certamente o único livro que diz: a história está indo para cá, ela está indo para este ponto, prestem atenção, é para cá que vai a história, e vai acontecer isso, isso e mais isso, e mais isso, e vai acontecer essa guerra, e mais aquela, e aquele outro rio seca, e depois tem a aliança daquele país com aquele, e etc, e etc. A Bíblia é o único livro que aponta para a consumação do século sem detalhes. Mas esse livro, que tem o programa da grande tribulação e do fim da história, ele é uma mensagem tão forte que não há no céu nem na terra uma pessoa que possa abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro, nem mesmo olhar. Isso é um livro, não é? Isso é um livro. A pessoa, se esse livro fosse vendido, imagina o best-seller que seria. Pois esse livro está aqui. Naquele momento ninguém podia nem olhar para ele. João chorou, como que pensando: a história perdeu o seu sentido. Eu chorava muito. Eu chorava muito. E um ancião fala para ele assim: para de chorar. Para de chorar, porque capítulo 5, versículo 5, o ancião disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A ressurreição de Jesus, a vitória, a vitória de Jesus sobre a morte tinha a ver com o fato de que ele é o Senhor da história. Ele sim é digno de abrir este livro. E aí ele toma o livro daquele que está sentado no trono, abre o livro, e quando ele faz isso, aí novas cenas, aliás, cenas de adoração acontecem. Esse capítulo 5 é cheio disso. Veja essa primeira cena. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. Cada um deles tem uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles têm um cântico. Esse cântico glorifica a Deus. Depois disso, João ouve uma voz de muitos anjos. Eu nunca ouvi a voz de um anjo. Tem gente que toda semana diz que ouviu uma. João ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, que eu não faço a menor ideia de quem sejam, dos 24 anciãos, e o número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Eu não sei qual o maior número de vozes que você já ouviu. Não sei se você já foi no Maracanã, se você já foi no Morumbi, se você já ouviu dezenas e dezenas de milhares de vozes. Agora, ao redor do trono de Deus,
serão ouvidas milhões de milhões, milhares de milhares de vozes. E o que eles dizem? Eles dizem assim, estão dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E é nesse momento, exatamente nesse momento, milhões de vozes. Isso é mais barulhento do que talvez uma cachoeira do tipo de Foz do Iguaçu, né? Isso é mais barulhento do que 7 quedas. São milhões e milhões de vozes dizendo isso. E nesse momento que essas milhões de vozes dizem isso sobre Jesus Cristo, sobre o Cordeiro que foi morto. Lembre, o livro é sobre Jesus Cristo. Quem é Ele? Aquele que tem as chaves da história nas mãos, aquele que pode abrir o livro e desvendar a história. E exatamente nesse momento acontece uma cena muito estranha, pelo menos para o nosso entendimento. Outros seres vão falar e vão dizer esse versículo que lemos aqui. Eles vão dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E quem é que diz essas coisas? A primeira declaração de louvor foram milhões de anjos, mais os 4 seres viventes e os 24 anciãos, e ao redor do trono. Mas agora, João diz, preste bem atenção, que é toda criatura que há debaixo, toda criatura que há no céu. Lá no céu tem muita criatura estranha que você não faz a menor ideia de quem sejam nem de como são. Tem umas criaturas que você pensa que elas são dentro da sua linha de raciocínio. Não são. Quando Ezequiel foi descrever um querubim, é assustador, né? Já viu a descrição que Ezequiel dá do querubim? Tem olhos por trás, é esquisito. É tão esquisito, e deve ser mesmo assustador para um ser humano, que quando Adão foi expulso do paraíso, a Bíblia diz: e foi colocado na árvore da vida um querubim com uma espada. Talvez a ideia fosse assim: Adão vai querer ser o menino que rouba jabuticabas do pé. Talvez ele vai querer roubar fruto da árvore da vida, né? E se algum dia Adão tentou se aproximar do fruto da árvore da vida, havia lá o quê? Um querubim com uma espada. É tipo assim: não venha não, acabou, vai para lá. Eu acho que só em ter visto o querubim, Adão já deve ter desmaiado e nunca mais voltou lá. Então, nos céus tem muitas criaturas. Tem principados e potestades do bem. Tem uns seres que chamam-se seres viventes. Tem os 24 anciãos. Meu Deus, o que é que eles são? Tem um negócio chamado tronos. Paulo falou de tronos, soberanias. Tem Miguel, o único arcanjo, talvez o único, e chamado pelo nome, né? Miguel é o anjo de briga mesmo. Quando tem confusão, aí manda um Miguel, aí ele vai e resolve. Então no céu tem muitos seres que você não conhece, que você não faz ideia de quem são, e toda criatura que há no céu estava dizendo essas coisas. Todas as criaturas do céu. Mas só as dos céus, não. Diz o texto também que todas as criaturas que há sobre a terra. Veja, não são todas as pessoas. Todas as criaturas que há sobre a terra. Aí você deve estar pensando assim: quer dizer que os bichos vão falar? Eu não sei. Mas já viu aquelas histórias que os animais falam, né? Você tem umas histórias de festa nos céus, né? Já viu aquelas fábulas que macacos falam? Todas as criaturas que há sobre a terra e também sobre o mar.
e piora, e todas que há debaixo da terra. Eita! Agora fundiu a minha cabeça. Eu, dando uma opinião humana, acho que isso é uma maneira de dizer que toda a natureza, de alguma forma, declarará a soberania e o poder de Jesus Cristo. Tudo que há no céu, debaixo da terra, sobre a terra e no mar, num momento único, estava dizendo, na visão de João, que é o futuro, vai dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. De alguma maneira, a natureza já faz isso. De alguma maneira, o mar já diz, glória a Deus. É você que não entende, mas de alguma maneira o mar já diz, né? De alguma maneira o céu já diz isso. Lembra Salmo 19? Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Lembra o Salmo 8? Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, e pergunto o que é o homem? O que é o homem? Aí ele vai descrever animais, vai descrever seres do mar que estão glorificando a Deus. Lembra daquele salmo que diz, ruja o mar e a sua plenitude, ruja. Então, de alguma maneira, a natureza já está dizendo isso. Mas nesse dia, será muito específico, numa consonância que nós não temos a capacidade de entender. Toda a natureza, todos os seres viventes vão estar dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos respondem, amém. Em outras palavras, eles estão adorando. Lembre, há muita adoração no céu. De vez em quando um grupo adora. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que há de vir, porque tomaste o teu grande poder. De vez em quando alguém adora. João começa tentando adorar numa presença muito forte de Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de adoração, esse é um daqueles assuntos que a gente tem a impressão que a maioria dos cristãos não faz a menor ideia do que significa. Adoração é um destes assuntos sobre os quais rola uma tremenda ignorância. Vou dar um exemplo para você. Quando você vira uma placa assim, Grande Congresso de Louvor e Adoração, né? Do Ministério tal, Ministério de Louvor e Adoração. Aí você pensa assim, poxa, eu vou nesse congresso porque eu quero aprender sobre louvor e adoração. Aí você chega lá, é só música. Parece que louvor, parece que essa palavra adoração é só uma etiqueta que a gente usa para chamar a atenção. Porém, adoração na Bíblia é algo muito específico, extremamente específico. Quando a Bíblia diz assim, olha, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás. O que você acha que Deus está querendo dizer? Que os pagãos cantavam? O crente pensa muito em música, o crente pensa o tempo todo em música. Tudo que você fala, ele pensa em música. Mas a adoração não está relacionado necessariamente com música. Veja, o primeiro grupo cantou. O segundo grupo fez o quê? Falou. Toda criatura estava cantando, não estava dizendo. Toda criatura estava dizendo. Este é um aspecto da adoração. Dizer coisas. Sobre quem? Sobre Deus. Mas há um aspecto mais primário ainda de adoração. Na Bíblia, Deus quis registrar que fosse assim,
em que 99,9% das vezes, e eu não estou exagerando, 99,9% das vezes que a Bíblia diz que alguém adorou na Bíblia, esse alguém se prostrou. Todas as vezes, praticamente, que a Bíblia diz fulano adorou, isso pressupõe, e às vezes diz assim, prostrou-se e adorou. Vinde, prostremo-nos e adoremos na presença do Senhor que nos criou. O fato de Deus relacionar isso com adoração é muito significativo. Mais significativo do que a posição de prostrar-se é o sentimento que deve envolver aquele que adora. O sentimento de um ser prostrado no ser, não apenas no corpo, quebrantado no ser, quebrantado na alma, quebrado, rendido, desarmado. Quando alguém se prostra, é mais sério do que mãos ao alto, né? Quando alguém se prostra, está totalmente entregue, totalmente rendido. Meus dilemas com a adoração começaram quando um dia passou alguém vendendo uns livros para mim, um cristão, e eu convidei para jantar, era a noitinha, eu o convidei para jantar. Ele disse, não vou poder jantar, eu detectei que ele talvez estivesse em jejum. Não vou poder jantar, eu vou para o hotel, eu vou adorar um pouquinho e vou dormir. E eu nunca tinha ouvido ninguém dizer assim, eu vou adorar um pouquinho e vou dormir. Eu fiquei pensando assim, o que ele vai fazer? Quando alguém diz assim, eu vou adorar e depois eu durmo. E aí começou a minha saga. Disse, vou ver na Bíblia o que ele deveria fazer, não é? E descobri muitas coisas que parecem não ser importantes para nós. Uma delas foi essa, que existe um prostrar-se, um quebrantar-se na adoração. A Bíblia diz que quando chegou a noiva para Isaac, ele estava no campo adorando. O que esse cara estava fazendo? Como era? Quando alguém está no campo adorando, o que ele faz? Como é que começa? Como é que termina? Quando alguém diz ali, eu vou ali, volto já, vou adorar. Como é isso? Isaac, aliás, você quer uma noiva, vá adorar, né? Faça igual Isaac. Estava no campo adorando e chegou a notícia, chegou a noiva aí para você, né? Mas é fácil constatar, e preste atenção, não se assuste com isso. É fácil constatar na Escritura que oração e adoração não são necessariamente a mesma coisa. Quando nós falamos em adorar, a gente pensa em orar ou cantar, não é? Não são necessariamente a mesma coisa. Adoração significa, na prática, simplesmente dizer coisas grandiosas a respeito de Deus. Só isso. Nossa cabeça ocidental tem muita dificuldade com isso. Que alguém vá para o campo e passe um tempo na presença de Deus, sem pedir nada, apenas dizendo coisas grandiosas sobre Deus. Oração, na nossa cultura, é lista de compras, não é? Você fala em oração, está na cabeça que uma lista de pedidos. Senhor, me dê isso, me abençoe, me proteja, arranje um emprego para meu irmão, cure a saúde da minha avó, dê dinheiro para eu comprar a ração do meu cachorro Totó. Senhor, meu carro. Senhor, a feira está acabando. Jesus, a geladeira só tem água. Oração parece uma lista de compras. A lista dos desejos. Agora, compare isso com a maneira como eles adoram no céu. Nessa primeira fase, digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque fostes comprado, foste morto. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Às vezes,
que no Apocalipse pessoas vão adorar, elas vão dizer essas coisas elevadas sobre Deus. Eu falei para você que na Bíblia pessoas se prostram, e os seres viventes, os anciãos, se prostraram? Sim, se prostraram e adoraram. Simplesmente assim. Quando Jesus Cristo se mostra como aquele digno de abrir o livro, de abrir os selos, há adoração no céu. De vez em quando alguém se prostra diante do trono de Deus. Olha comigo capítulo 4, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão daquele que se encontra sentado no trono e farão o quê? Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Senhor, me deu um emprego. É isso? Não, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Meus irmãos, isso é muito puro. Eu particularmente creio que há tantas cenas de adoração nos céus, para que nós aprendamos aqui na terra sobre a pureza da adoração verdadeira. No capítulo 7, diz outra vez que pessoas um dia vão dizer assim, capítulo 7, versículo 10, ao nosso Deus. Veja, eles necessariamente não cantam, eles dizem com grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 11, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E são assim essas cenas de adoração a Jesus Cristo, a Deus e a Jesus Cristo, no livro de Apocalipse. Você já pensou sobre isso? Você já pensou talvez que você não sabe adorar, que você não sabe o que está fazendo? Você já pensou que você só tem lista de compras? Que a única maneira pela qual você se aproxima de Deus é para apresentar a sua lista dos desejos. Ó Senhor, meu filho vai fazer o Enem, proteja, Senhor. E é claro que nós devemos fazer isso. É claro. A Bíblia diz: todas as nossas petições devem ser levadas a Deus, apresentadas diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Todas, não exclua nenhuma. Todas, absolutamente todas. Mas quando a Bíblia está falando de adoração, pasmem, os pedidos não estão incluídos. E não é só no céu que obedece esse critério. As adorações feitas por Davi, a adoração feita por Salomão no dia da inauguração do templo, quando a Bíblia diz que eles se prostram e adoram as coisas que ele diz, né? Senhor, tu é a força, a grandeza, o poder, a majestade, tu te exaltaste como chefe sobre todos. Lembre, adorar é dizer coisas grandiosas sobre Deus. Por que esse conceito tão rico na Bíblia, em que do Gênesis ao Apocalipse você tem pessoas se prostrando e adorando, por que esse conceito tão rico na Bíblia ele é tão desconhecido nosso?
talvez, vamos começar pela posição, e eu não estou falando necessariamente da posição física. No Oriente é muito comum alguém se prostrar em qualquer lugar. Eu estou falando do que ela envolve, do quebrantamento. Os magos do Oriente, quando chegaram na casa do menino Jesus, deram os seus presentes e fizeram o quê? Prostraram-se e adoraram. É sempre assim. Prostraram-se e adoraram. E esse adoraram, subtende-se que eles declararam coisas grandiosas sobre o menino. Essa adoração prostrada, rendida, desarmada, ela é tão poderosa que, acredite, Satanás queria que Jesus fizesse uma dessa para ele. Lembra? Mateus 4. Tudo isso te darei se... Como? Ele queria que fosse prostrado. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora, seria estranho Jesus adorando a Satanás prostrado. Seria estranho Jesus dizendo: eu reconheço você, Satanás, como Criador, você é incrível, você... Esse Satanás é astuto mesmo, né? Era a última cartada que ele tinha na manga. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Talvez o sentido de render-se, o ser humano é não rendido. E desse lado de cá do mundo, aqui, o mundo ocidental, a gente tem a característica da inquietação, da agitação, da não paciência, de maneira que o conceito meditativo de ir ao campo ou de entrar num lugar isolado para ficar na presença de Deus só porque Ele é Deus e sem lista de compras, talvez isso esteja muito longe da nossa realidade. Eu já dei alguns seminários específicos sobre adoração. Adoração mesmo, o assunto era adoração. 2, 3 dias falando sobre adoração. Dei um seminário para mulheres, chamado Mulheres na Presença de Deus. E um outro para homens. Homens na presença de Deus. E há muita coisa nova que a gente vai descobrindo sobre adoração. Mas se tem uma coisa que eu e você poderíamos aprender, apenas uma coisa, é que ela precisa ser uma prática. Simplesmente uma prática. Olha, quando você está apertado, quando você está em perigo, você faz o quê? Você ora. Porque é o jeito, né? Aquilo que te causa dor é que te leva para Deus. A tua dependência é que te leva para Deus. Mas oração é uma coisa tão voluntária. Aliás, a adoração é uma coisa tão voluntária. Não tem uma necessidade por trás. Tem apenas o reconhecimento da criatura sobre os atributos do Criador. E aí falo coisas elevadas para Deus. Todo mundo devia ser como aquele rapaz que falou a mim: eu vou adorar um pouquinho e vou dormir. Nunca mais vi esse rapaz. Não me lembro nem do seu nome. Era um jovem e tinha esse conceito revolucionário de vida: eu vou adorar um pouco e vou dormir. A minha pergunta é: algum dia você adorou? Não estou perguntando quando foi que você orou. Quando eu falo que adoração e oração não são a mesma coisa, eu não estou tentando separar as duas coisas, porque uma é meio que subproduto da outra. Aliás, na Bíblia, quando pessoas vão orar em público, elas primeiro adoram. Ontem mesmo eu estava lendo uma passagem da escolha dos 12, e os crentes oraram, e eles começaram citando o Senhor, e eles falaram elogios e começaram a citar o Salmo 2. Tu que disseste que os reinos se irritam contra ti. E parece que tem essa lógica na Escritura, que a adoração é um aquecedor da oração.
Às vezes nós temos preguiça de orar, natural, não é? Às vezes nós não sabemos o que dizer. A própria Bíblia diz, nós nem sabemos orar como convém. Nós não sabemos. Nós não sabemos orar como convém. Mas uma boa dica seria entender a adoração como preliminares, exatamente como é na Bíblia. Na Bíblia, o que as pessoas fazem quando elas estão orando em público? Primeiro adoram, primeiro dizem coisas elevadas sobre Deus. Se você não sabe dizer coisas elevadas sobre Deus, está na hora de aprender, porque Ele é todo elevado. Toda a Escritura está falando dos seus atributos, da sua grandeza, da sua criatividade, do seu poder. E para que você entenda que eu não estou inventando nada novo, vamos pegar um exemplo puro. Quando Jesus ensinou a orar, pessoas pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Aí qual é a primeira coisa que ele diz? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é a primeira coisa? Santificado seja o teu nome. Lembre, primeiro exalta-se a Deus, entra-se na presença de Deus, exaltando a Deus. E aí depois vem a lista dos desejos, né? Pão de cada dia, o que mais? Livre da tentação, né? Essas coisas. Então, qual foi a última vez que você ficou na presença de Deus? Não havia lista de compras, não havia medo, não havia dívidas, não havia doença, não havia perseguição, não havia nada. Você estava ali porque você queria ficar na presença de Deus e você o adorou. Na Bíblia existem muitas maneiras de crescer em adoração. Uma delas é escolher uma obra ou obras da natureza e glorificar a Deus a partir daquela obra. A Bíblia está cheia disso. Os salmos estão cheios disso. O salmista olha para alguma coisa da natureza e a partir daquilo, para algum aspecto da criação de Deus, ele começa a glorificar não a natureza, mas o Deus que criou aquele aspecto da natureza. Descubra seu próprio caminho de adoração. Declare-se analfabeto em adoração e aprenda com a Bíblia. É assim que se faz. Simplesmente fica-se na presença de Deus, elevando o seu nome, exaltando o seu nome. Talvez tire uma das leituras da Escritura, um ano desses qualquer, para dizer: eu vou ver como é que as pessoas adoram na Bíblia. Você vai ficar maravilhado. Você vai ficar maravilhado. No Antigo Testamento havia uma profunda consciência de adoração. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, ele diz para o seu servo: fique aqui, porque nós vamos lá e depois de adorar nós voltaremos. Havia essa consciência profunda. É uma coisa que não faz parte do nosso linguajar. Mesmo que os profetas disseram: vinde, prostremo-nos e adoremos. Vinde, prostremos e adoremos. Mas não faz parte do nosso linguajar essa coisa de que eu vou ali e volto já, vou dar uma adoradazinha, né? Parece que não é tão natural. Parece que isso está muito longe da nossa realidade. Quando eu comecei essa jornada declarando-me analfabeto, uma das coisas que eu descobri é que às vezes eu nem precisava dizer nada. Eu precisava apenas ficar com Deus e na presença de Deus, apenas porque Ele é Deus. E só isso. Sem medos, sem doenças, sem lista de compras. Por que a gente não sabe se aproximar de Deus sem a famosa lista dos desejos? Para nos aproximarmos dele, tem que haver uma lista. Fui ameaçado de demissão, aí eu me aproximo: ó Deus, segura meu emprego, né? Preciso casar,
ó Deus, manda uma pessoa, né? Ai, oh meu Pai, por que eu não sei entrar na presença de Deus apenas porque Ele é Deus, glorificando o seu nome? Porém, meus irmãos, a adoração tem que ser verdadeira. Tem que ser verdadeira. Enquanto aquela mulher samaritana esperava que Jesus limitasse a adoração a um lugar, nem em Jerusalém, nem no monte, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros. Se tem os verdadeiros é porque tem uns meia boca, eu não vou nem dizer os falsos, tem uns meia boca. Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Essa adoração é verdadeira. Ela inclui muito louvor a Deus e ela precisa ser verdadeira. Eu já contei para vocês que eu estava... Hoje ninguém sabe mais o que é louvor, né? Eu já contei para você, eu estava num churrasco cheio de crente maluco. Tipo, maluco. Então uns crentes bem doidos. E alguém ligou vou botar aqui um louvor. Aí apertou lá o play. Aí veio a fatídica música, né? Quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho, né? E a pessoa que estava do meu lado falou assim: eu amo esse louvor. Eu não tinha opção, eu tinha que nocautear, eu não tinha a escolha. Irmão, que pena que isso não é louvor. Louvar é elogiar a Deus. Em momento algum Deus foi elogiado. É uma música engraçada, legal. Até eu, minha esposa até canta varrendo a casa às vezes. É louvor. Tem que ser em espírito e em verdade. Eu quero chamar sua atenção para essa adoração pura que um dia vai ser feita por toda criatura. Como isso vai ser feito, não sei. Mas toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, deve ter seres estranhos que a gente nem conhece, debaixo da terra e sobre o mar, todos vão dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Como a adoração tem que ser em verdade, você não pode apenas dizer coisas a Deus sobre Ele mesmo, apenas por dizer. E eu quero sugerir 4 elementos que estejam faltando na sua adoração. O primeiro elemento é o louvor. Seja o louvor. Louvor é elogiar a Deus. Lembre, tem surgido muita música bonita. Música não é necessariamente louvor. E louvor não é necessariamente música. Você viu que pessoas aqui no céu louvaram a Deus dizendo. Apenas isso, louvaram a Deus dizendo. Não precisa ser música. Nem todo louvor é música e nem toda música é louvor. Mas onde houver elogios a Deus, aí Deus foi louvado. Aonde houver elogios a Deus, Deus foi louvado. Hoje muitos grupos de louvor têm meio dificuldade com tantas opções de música e acabam às vezes escolhendo músicas que os pastores deles vão conversar com eles e dizer: irmão, não bota mais essa não, né? Mas tem uma regra simples: foque em Deus, você não erra. Elogie Deus, louve de fato a Deus e você não erra. Eu estava compartilhando com um outro pastor que nos visitou recentemente. Eu falei para ele: o problema do louvor é que o louvor saiu de Deus e veio para o homem. Agora eu sou abençoado pela direita, pela esquerda, tudo que eu toco abençoado será. Eu sou ungido, eu sou protegido, eu. Saiu de tu, né? Para eu. Eu vou profetizar, eu vou fazer isso, eu vou pregar, eu vou ganhar almas, eu. E chamamos isso de louvor a Deus. Não, isso é uma declaração de seus sonhos, do que você supostamente quer ou queria fazer.
Se focarmos em Deus, não vamos errar. Então seja a Ele o louvor. Louvor quer dizer elogio. Inclusive a palavra em grego é muito parecida, elogel, para que não ficasse nenhuma dúvida. Quando Deus é louvado, Ele é elogiado. Vamos elogiar a Deus, sua grandeza, seu poder. Um segundo elemento que talvez falte na sua adoração seja a honra para Deus. E aqui vem outro problema, e eu prometo parar logo, porque o assunto é grande quando envolve honra. O que quer dizer honra? Essa palavra honra, vou tentar fazer uma transferência. Quando a Bíblia diz assim, honre seu pai e sua mãe, o que a Bíblia está mandando você fazer com seu pai? Ela está mandando você chegar lá e dizer, oh meu pai, tu és poderoso, tu és pai, tu és meu pai infalível, né? Quando a Bíblia diz honra seu pai, sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo, sustente seus pais. Honra é de onde veio a nossa palavra honorários. A Bíblia diz que os presbíteros, em 1 Timóteo 5,20, diz que os presbíteros devem ser merecedores de dobrada honra. A versão atualizada diz dobrados honorários. Então, todos nós temos o dever de honrar, nesse sentido, os nossos progenitores. Você nunca usou a expressão, eu vou honrar os compromissos. O que você quer dizer? Quando alguém está falando que vai honrar os compromissos, vai fazer o quê? Né? Vai tirar do bolso e vai honrar. Lembra, Deus perguntou em Malaquias, eu sou Deus, cadê minha honra? Ui! Deus está cobrando? Tá. Deus precisa? Não. Mas ele perguntou, se eu sou Deus, cadê a minha honra? Então toda vez que você disser assim, a Ele, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, você está dizendo assim, o que eu tenho é teu, e eu vou te honrar com a minha vida, eu vou te honrar com as minhas finanças, eu vou começar sendo fiel em coisas que eu nunca fui. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra. Até pouco tempo a virgindade feminina era chamada de honra, sabia, né? Os mais novos também não lembrem disso, mas os mais velhos, né? Talvez a gente aqui casou perdendo a honra, né? Por que chamavam a virgindade de honra? Né? Porque no passado tinha dotes envolvidos, dotes financeiros envolvidos. Mas se foi desonrada, né? Eu me lembro uma expressão que usavam no Nordeste, aquela ali não vale mais nada. Que coisa mais esquisita, né, de se referir. Não é mais de nada, acabou-se. Que coisa mais esquisita, né? Os mais velhos devem se lembrar bem dessa história. Por que era chamado de honra? Agora, nós chegamos para Deus e Senhor, eu te dou toda a honra. E Deus diz assim, quando? Que papo é esse de honra? Está honrando quem? Não vem com esse 171 para cima de mim, não. Tu não me deste honra nunca. Se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Ou seja, quando é que você vai consagrar as suas finanças para Deus? Um outro elemento que falte na sua adoração é a glória para Deus. Estamos vivendo a glória dos seres humanos. Os líderes religiosos estão clamando por glória. Nunca vi um desespero tão grande. Os caras não estão mais satisfeitos em pregar e serem famosos. Eles querem ser glorificados. Outro dia eu vi um cara que diz que a partir dali o ministério dele tinha uma nova unção. Ele foi ungido com 20 litros de azeite em cima do púlpito. Imagina a melequeira que ficou, né? Ele ficou de joelho, não para a minha glória, né? Não tem um papo assim, né?
ficou de joelho e veio alguém e despejou 20 litros de azeite sobre a cabeça dele. Me deu uma pena do zelador. As pessoas querem glória. Todo pregador hoje quer ser mais ungido do que o outro, né? Todo cara hoje quer ser o mais ungidão, mais poderoso. Todo cantor quer ser o mais ungidão. Estamos na época da glória pessoal. Quando você diz assim, a Ele seja a glória, significa que você nunca vai fazer questão de pequenas migalhas de glória. Que você não vai fazer beicinho quando não te elogiarem. Que você não vai fazer beicinho quando não reconhecerem o que você faz, porque você disse, a Ele seja a glória. Se a Ele é a glória, por que você está magoado? Ao que está sentado no trono, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio. Domínio sobre todas as coisas, mas também sobre a minha vida. Meus irmãos, será que nós não podemos sonhar com isso? De pessoas que querem chegar diante de Deus sem a lista dos desejos e simplesmente dizer, Deus, eu reconheço que Tu és tudo o que Tu dizes, que Tu és poderoso, Tu és o Criador, o meu dono, e eu rendo a Ti louvores hoje, eu Te elogio, eu também entrego a honra que a Ti é devida, eu consagro minhas finanças a Ti, eu entrego a Ti a glória, porque eu sei que toda vez que eu quero migalhas de glória, eu estou querendo ser Deus. E quando eu falo glória, glória em todos os sentidos. Aprenda a vestir uma roupa para a glória de Deus. Há pessoas que elas vestem uma roupa, mas se ninguém elogiar, é um ano de depressão. Para que isso? Por que você busca isso? Você não sabe o poder que sua vida terá no dia que você disser assim, eu estou vestido para a glória de Deus, e é só isso. Eu não preciso da glória dos homens, nem esse tonto do meu marido que não notou a roupa. Eu não preciso mais, eu estou no outro nível. Eu me vesti para a glória de Deus. É claro que isso inclui uma forma não piriguetoide, né? Você não pode piriguetar na vestimenta e dizer que foi para a glória de Deus. E quando dizemos a Deus, Deus, domine a minha vida, Teu é o domínio, eu não quero mais dominar a minha vida. Eu cresci cantando assim, vamos adorar a Deus. Quem lembra dessa música? Levanta a mão aí. É quase todo mundo, né? Vamos adorar. Pode cantar James aí se quiser, pode puxar um dó, né? Mas assim, é muito triste saber que a maioria não sabia o que estava dizendo. Da próxima vez que você disser, eu vou adorar a Deus, eu quero adorar a Deus, procure entender biblicamente o que isso significa. Às vezes a Bíblia parece um livro muito distante de nós na prática, e a adoração é uma dessas questões. Congressos de louvor e adoração não ensinam ninguém sobre adoração, muito sobre louvor, mas não ensinam sobre adoração. Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos, vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos orar para que nós sejamos realmente adoradores. Um dia eu estava num culto, alguém falou assim, quem é adorador aí, levante a mão. Aí todo mundo, ei, né? Só os adoradores ungidos. Aí todo mundo, ei. Adoração não é carnaval. Adoração é um ser na presença de Deus, só porque Ele é Deus. Vamos orar. Nosso Deus, sabemos que vivemos muito distantes de coisas que na Tua palavra são tão simples de fazer, tão fáceis de fazer e tão poderosas em seus resultados. Pedimos ao Senhor que nos ensine sobre a adoração, sobre o prazer de estar na Tua presença, Te elogiando, rendendo louvores ao Teu nome e rendendo a Ti aquelas áreas do nosso ser que ainda não foram rendidas. Pedimos que possamos adorar assim, meu Senhor, em espírito e em verdade.
Pedimos em nome de Jesus. Amém.